Fala galera, aqui quem fala é o Denis do blog evoluindocomigo.net. Hoje iremos dar continuidade ao nosso curso de C++. Então quem ainda não assistiu, só clicar aqui no menu Linguagens, depois em C++, que vai aparecer aqui nossa primeira aula, beleza? Então vamos começar o nosso curso abrindo o CodeBlock. Dá um Ctrl Shift N para abrir um novo arquivo, um Ctrl S para salvar. Vamos criar uma pastinha chamada segunda aula. Nosso arquivo vai chamar variáveis.cpp. Prontinho, criamos nosso arquivo. Vamos dar um include. Vamos incluir a biblioteca e o string. Vamos colocar o apelido dela. Vamos abrir o nosso main, que é a nossa função principal. Vamos comentar que aqui é a abertura do main. E lá embaixo fechamento do main. Prontinho. Então todo o nosso código vai ficar dentro da abertura e do fechamento do main. Então hoje iremos falar sobre variáveis e string. Variáveis é o endereço da memória no qual podemos atribuir ou mudar algum tipo de valor. Então existem 4 tipos de variáveis. Variável do tipo char é usada para letras e símbolos. Variável do tipo int, de integer, é usado para números inteiros. Variável do tipo float, usado para números reais, com arredondamento de 6 dígitos. E double, que é um melhoramento do float, é usado para números inteiros também, com arredondamento até 10 dígitos. Então esses são os 4 tipos de variáveis que podemos estar usando no nosso código. A declaração da variável sempre vai ser antes de você usá-la. Então a primeira coisa que devemos fazer é criar a nossa variável. Para criar uma variável é um processo bem simples. Basta primeiramente colocar o tipo da variável e posteriormente o nome dela. Então vamos criar uma variável do tipo inteiro chamado número. Então o que eu falei aqui nessa linha de comando? Falei que o tipo da minha variável é do tipo inteiro, que vai aceitar só números inteiros, e o nome dela é número. Terminei o código com ponto e vírgula para falar que o meu comando termina ali. Vou dar um cout, que é para aparecer na tela, perguntando para o usuário qual número ele deseja digitar. Então vamos perguntar entre com um número. Ponto e vírgula. Vou explicar aqui o sem um para vocês. Sem um número. Então sem um. Se eu tenho um cout que mostra na tela para mim uma frase, eu tenho sem um que pega o valor digitado pelo usuário e guarda ele dentro da variável que eu escolher, que no caso aqui foi número. Então o que eu estou falando? Eu estou falando para o usuário entrar com o número, e o número que ele entrar eu vou armazenar na variável chamada número. Como que eu sei que o número que o usuário digitou está ali mesmo? Eu dou um cout, eu mando aparecer na tela
a variável número, escrevendo aqui o número digitado foi. Vou concatenar. O que é concatenar? Nada mais é que você juntar uma string com o valor de uma variável. Estou juntando a string do número digitado foi juntamente com o valor que está dentro de número. Então vai aparecer na tela para mim, se o usuário digitar 10, vai aparecer o número digitado foi 10. Vou compilar o meu programa, vou dar um F9 para compilar. Deu um erro aqui, é até bom dar erro. Include. Eu escrevi errado. Agora sim vou dar um F9. Isso. Entre com o número. Então vamos entrar aqui com o número 20. A hora que eu der o Enter, vai aparecer na tela para mim o número digitado foi 20. Então essa é a função de uma variável. Ela pegou o valor que o usuário digitou, guardou para mim dentro da variável número, e lá embaixo eu mandei aparecer essa variável número para o usuário, com o valor dentro dela, certo? Então vamos fazer um teste aqui com outra variável. Então eu preciso comentar de int até número. Então eu ensinei para vocês que o comentário é só eu colocar barra. Para fazer um comentário em mais que uma linha de código, eu ponho barra, asteriscos no começo e depois eu ponho asteriscos barra. Assim eu comentei mais que uma linha de código. Vou criar aqui uma variável do tipo char. Vou colocar o nome dela de sexo. E vou perguntar para o usuário: entre com seu sexo. E vou mandar guardar na variável sexo. Então o valor que ele digitar vai estar armazenado na variável sexo. Eu vou falar aqui para ele colocar M ou F. Já já a gente vai entender por que desse M ou F não escrever a palavra masculino e feminino, certo? Então falei aqui para o usuário entre com o sexo e depois guardei o valor dentro da variável sexo. Agora eu vou dar um cout para aparecer na tela do usuário o sexo digitado foi. Vou concatenar com a variável sexo, ou seja, se digitar M, vai aparecer o sexo digitado foi M, se aparecer F, vai aparecer o sexo digitado foi F. Vamos dar um F9 para rodar o programa. Ele vai perguntar para mim, entre com o seu sexo, M ou F. Vou entrar aqui com M, vai mostrar para mim, o sexo digitado foi M. Então, essa é a função aí das minhas variáveis, é guardar o valor digitado pelo usuário. Beleza? Eu falei aqui que char consegue guardar letras e símbolos, somente letras e símbolos. Por exemplo, se eu quisesse perguntar para o usuário o nome dele é o conjunto de letras, então não daria para usar o char. Então, quando eu quiser que apareça que a minha variável guarde mais que uma letra, eu vou usar string. Então, string nada mais é que uma sequência de frases dentro da aspa, certo? Então, para usar a string, eu vou declarar, eu vou incluir a minha biblioteca string. Agora que no lugar do char eu vou usar string. No lugar do sexo, vou fazer melhor, não vou fazer isso não, dá um Ctrl Z aí, vou comentar esse programa aqui também que a gente fez, para a gente não perder esse código. Comentei ele e vamos fazer um novo código aqui. Vou declarar a minha variável, que agora vai ser do tipo string.
Por que string? Porque eu vou querer guardar um conjunto de caracteres. Vou colocar string nome. Aqui eu vou dar um cout para o usuário, falar para ele entrar, entre com seu nome. E vou guardar dentro da variável nome. Vou dar um cout aqui, vai aparecer na tela o nome digitado foi, e vou concatenar com a variável nome. Então o nome digitado vai ser o nome que a pessoa vai digitar ali. Vou dar um F9 aqui, entre com o nome, vou digitar aqui Denison. Então o nome digitado foi Denison. Se eu colocar aqui, por exemplo, Diana, o nome digitado foi Diana. Então, usando string, eu consigo pegar mais que um caractere. Vamos fazer um teste para ver se o char iria funcionar? Então, vamos lá. Vamos comentar esse segundo código que eu fiz. Para quê? Para testar o char. Eu vou descomentar esse código char e vou deixar aqui para o usuário escolher. Então, se ele quiser digitar feminino, se ele quiser digitar masculino, ele vai poder digitar. Vou dar um F9 aqui, compilando o programa, vai perguntar, entre com o seu sexo. Eu vou escrever masculino. A hora que eu der o Enter, ele pega que o meu sexo digitado foi M. Por que M? Porque M é a primeira letra de masculino. Se eu tivesse digitado aqui, por exemplo, feminino, pegou o F. Se eu vir aqui e digitar qualquer coisa, por exemplo, programação, quiser zoar o negócio aqui, o sexo digitado foi P. Então, por isso que eu falei para vocês usar string. Por quê? Porque o char, ele pega letras e símbolos. Já string não. Com a biblioteca string, eu consigo pegar mais que um caractere aí para estar alocando na minha variável, certo? Então, tudo depende para que vocês vão usar, certo? Se for usar só uma letra, se você precisar só de uma letra, no caso sim ou não, M ou F, vocês vão declarar sua variável do tipo char. Se você precisar entrar com o nome de uma pessoa, o nome de um produto, vocês vão declarar sua variável para o tipo string. Beleza? Então essa aí é a segunda videoaula sobre variáveis. Espero que vocês tenham gostado. Então, só esperar as próximas aulas para a gente estar avançando no curso, beleza? Falou!